pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. Irmãos queridos, é um prazer poder estar com você. Quero dizer isso novamente nesse princípio de tarde. E eu quero também trazer um grande abraço a todos os ouvintes da 88, da Primeira Igreja Batista do 9 de Abril. Uma igreja realmente acolhedora, uma igreja bem presente e que certamente vai se sentir muito alegre em receber uma visita sua, da sua família, para cultuar o Senhor conosco. Então, se você puder, venha assistir um culto ali conosco naquela igreja. E antes de continuar, eu preciso orar com você. Nós estamos diante da palavra de Deus e nós precisamos de uma ação muito específica do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem traduz aos nossos corações, é Ele que ilumina as nossas mentes a fim de que nós entendamos com clareza, com profundidade a palavra do próprio Deus. Então eu quero orar com você. Deus, nós te suplicamos nesse momento a tua presença e o teu agir conosco. Quero suplicar, Senhor Deus, que em cada lar, em cada coração que agora, Senhor Deus, está ao alcance da tua palavra, Senhor Deus, através das rádios dessa 88 FM, que a ação bendita do teu Espírito se faça ali presente, que tu ilumines, Senhor Deus, as mentes e os corações, que a partir do ouvir a tua palavra, Senhor, sejam tocados, sejam esclarecidos e entendam, Senhor Deus, abertamente, perfeitamente, profundamente, o que a tua palavra nos traz. Toma cada vida nas tuas mãos, te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós falávamos agora da Primeira Igreja Batista do 9 de Abril. Deixa eu dividir uma coisa com você. Estamos acabando de fechar aí um mês onde o nosso departamento infantil esteve ali trabalhando firmemente com as nossas crianças e nós tínhamos, porque agora o tema vai trocar, mês de novembro, mês da música, mas para o mês de outubro o tema era o céu é o meu alvo. Olha que coisa extraordinária, ter o céu como alvo de vida. Então esse era o tema para o trabalho com as nossas crianças. E o que aconteceu é que nós vimos, pela graça e ação de Deus, muitas crianças entregando suas vidas à pessoa bendita do Senhor Jesus, declarando que querem viver, que querem morar no céu, querem viver no céu. E eu vou te dizer uma coisa. No último domingo nós estivemos numa das congregações da igreja, a Congregação Canaã, e ali de forma muito simples, mas muito clara, o Evangelho foi ministrado ao coração daquelas crianças. E quando aquele momento terminou, muitas crianças estavam junto daqueles irmãos que dirigiam o trabalho, entregando a vida a Cristo Jesus, e eu pude naquele momento dividir algo que acho salutar para cada um de nós. Certamente algumas pessoas sentiram o espanto de ver tantas crianças numa ministração tão simples entregando a vida a Cristo Jesus. E eu pude dividir da minha percepção com aquelas pessoas naquele momento e eu disse a eles o seguinte: sabe por que essas crianças todas entregaram a vida a Cristo Jesus numa ministração simples, clara, direta? É exatamente pelo fato de que penso não terem tido tempo ainda de fecharem laços com esse mundo, com esse tempo, de não abraçarem de forma tão profunda os pecados que muitas das vezes nascem nos nossos corações, estão lá no fundo de cada um de nós. Então elas não tiveram ainda tempo de fazer isso. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versos 16 e 17, aliás, 16 e 17, ele diz exatamente assim: depois que algumas crianças se aproximaram, ele disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.
Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. E eu quero te dizer exatamente isso. Nós precisamos ouvir o Evangelho, receber a boa nova do reino de Deus com uma disposição. E que disposição é essa? De, ao ouvir o Evangelho, exatamente buscarmos romper os laços que nos prendem aos nossos pecados, às coisas que envolvem a nossa vida nesse tempo presente. Por isso eu quero te desafiar nessa tarde, que você, ao ouvir agora a palavra de Deus, você verdadeiramente tenha o desejo de romper com aquilo que tem te prendido longe da pessoa do Senhor Jesus, que você entenda a necessidade urgente de se voltar para Cristo Jesus, de ter um relacionamento verdadeiro e profundo com o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Lá pelos idos do século XIII, um homem se fez bastante conhecido. Um teólogo e um filósofo francês chamado Jean Buridan. Buridan, ele tem uma lenda que até hoje é bastante discutida em círculos acadêmicos, e essa lenda é a lenda conhecida como o Asno de Buridan. Talvez você conheça, mas se você não conhece, eu quero dividir o que diz essa lenda com você, e depois nós vamos fazer aqui algumas comparações, não é, com o texto bíblico que leremos. Desde já, enquanto falo sobre a lenda com você, peço que você abra a sua Bíblia e a deixe aberta no Evangelho de João, o capítulo de número 6, a partir do verso de número 51 até o verso de número 57. João capítulo 6, de 51 a 57, é o texto que nós daqui a pouquinho leremos juntos. Mas voltando à lenda do Asno de Buridan, a lenda diz o seguinte, preste atenção. A lenda conta que fora colocado diante de um asno que estava muito faminto, estava sedento, de uma forma equidistante, um monte de aveia e um balde de água fresca. E o animal olhava os dois alimentos ali diante dele e ele não conseguia se decidir o que ele deveria fazer primeiro, se ele comia ou se ele bebia. E o tempo foi passando e o animal, naquela grande angústia de não conseguir decidir-se, ele escoiceava ao ar e o seu batimento cardíaco foi acelerando até que, na verdade, aquele asno morreu de fome e de sede, exatamente por não conseguir tomar uma decisão. Eu quero falar com você sobre o seguinte tema nessa tarde. É tempo de avançar na sua vida. Aliás, na nossa vida, em várias áreas, se não todas, sempre é tempo de avançarmos. E para avançar, nós precisamos entender que precisamos tomar decisões, precisamos nos capacitar para tomar boas decisões. A sua vida, em qualquer área que você possa imaginar, ela só vai avançar se você, na verdade, se preparar para tomar sempre as melhores decisões. E eu quero dividir com você o texto bíblico, então agora eu estarei lendo e peço a você que acompanhe aí na sua Bíblia. O texto bíblico diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive e me enviou,
Eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. A palavra do Senhor Jesus, algo extraordinário. Eu quero falar com você um primeiro ponto aqui. Indecisão mata. Indecisão mata. E eu não quero entrar em minúcias, mas eu quero dizer para você que certamente você conhece de algumas pessoas que que enfrentaram acidentes terríveis e até mesmo acidentes fatídicos. E naqueles momentos que antecederam aquela fatalidade, aquele acidente, aquelas pessoas, depois de um estudo do caso, nós chegamos à conclusão de que elas não tomaram a decisão que deveriam tomar. De alguma forma, por algum momento, procrastinaram, deixaram passar o momento de uma decisão, ou talvez não estivessem mesmo preparadas para tomar a boa decisão que evitasse um ato trágico em suas vidas. Portanto, é necessário que saibamos, em primeiro lugar, decisão mata. Eu quero chamar a atenção para a lenda do asno de Buridã. Não conseguiu tomar a decisão, não decidiu se comeria primeiro ou se beberia e acabou morrendo. Mas vamos voltar aqui às verdades bíblicas. E a primeira verdade que nós precisamos ressaltar no texto que lemos é conhecer o que Jesus afirmou ser para a minha e para a sua vida. Os versos 51 e também 55 dizem assim: o Senhor Jesus dizendo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre, e este pão que eu oferecerei para que o mundo viva, para que eu e você, para que o ser humano viva, é a minha carne. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu quero te desafiar a que pensemos juntos no porquê de Jesus ter afirmado, ter ensinado que ele é o pão vivo, dizendo que o seu sangue é verdadeira bebida. Não há outra razão para que Jesus tenha feito isso, ou seja, se comparado a um alimento, senão para que nós entendamos que ele é aquele que gera vida. Não há condição alguma de alguém estar sadio, manter as suas forças físicas num bom nível, se ele não se alimenta, se ele não bebe a água. Então certamente ele estará debilitado, porque o alimento no interior do nosso organismo, entenda isso de forma simples, é direto. O alimento no interior do nosso organismo, ele vai se transformar exatamente em toda a energia vital que nós precisamos para que nós então tenhamos vida. Na lenda que você ouviu, o asno de Buridã, nós podemos afirmar com clareza e com certeza que a causa mortis daquele asno foi exatamente a sua indecisão. Mesmo que estivesse ali diante dele o alimento e a água, e ele sedento e faminto, não se decidiu o que ele deveria fazer primeiro. Estava diante dele a mesma distância uma coisa e outra, a aveia e o balde de água, e ele simplesmente retardava a sua decisão e a cada momento que passava se aprofundava na sua angústia por uma indecisão, e isso contribuiu para que fosse trazido a ele um quadro realmente trágico, a morte. Há muito tempo, perceba isso que eu vou te dizer agora, há muito tempo está posto diante de cada ser humano a verdade de que o Senhor Jesus é o verdadeiro alimento. É o Senhor Jesus quem produz a verdadeira vida no nosso interior. E nós não estamos falando de uma vida tão somente para esse tempo,
mas nós estamos falando da vida verdadeira, da vida eterna que o Senhor tem preparado para cada ser humano. E muitas vezes, na verdade, as pessoas assumem a posição de se tornarem indecisas diante dessa realidade. Olha, essa é a mais preciosa verdade que está posta diante de cada ser humano. Jesus é o verdadeiro alimento e nós precisamos de fato sermos alimentados pelo Senhor Jesus. Beber do seu sangue e comer da sua carne significa exatamente ter relacionamento verdadeiro, íntimo, claro, com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquivar disso. É uma questão de vida e morte. Não ter relacionamento com o Senhor Jesus certamente nos coloca numa posição de desnutridos espiritualmente, nos coloca numa posição de incapazes de recebermos vida. Então, é uma decisão urgente que nós precisamos tomar, que cada ser humano precisa tomar, de se alimentar daquele que é a verdadeira comida, daquele que é a verdadeira bebida. Uma segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que toda decisão vai te levar a uma ação. Toda decisão vai te levar a uma ação. Veja o que aconteceu com a lenda. Aquele asno, ele se manteve no mesmo lugar, ainda que escoiciando ao ar, angustiado, mas ele se manteve no mesmo lugar, ele não se moveu em relação aos alimentos e ao alimento e à bebida que estava diante dele. Ele ficou parado. E por conta disso, na verdade, ele pagou alto preço. Eu te pergunto, naquele momento, a vida daquele asno dependia dele ou do alimento que estava posto diante dele? Há aqueles que pensam que a vida dele dependia do alimento. E eu te digo que não. A vida daquele asno dependia exatamente, unicamente dele. Ele precisava ir ao alimento que já estava posto diante dele. Ele só precisava se mover em direção àqueles alimentos. Hoje, nós temos ainda hoje, né, muitas pessoas que tomam uma posição semelhante, que dizem assim, quando Deus quiser, eu vou ter um encontro com o Senhor. Quando Deus achar o tempo próprio, quando Ele tomar a decisão, Ele sabe todas as coisas, então eu vou até Ele. Olha, o alimento já está posto há muitos anos. O alimento verdadeiro já está posto diante da humanidade há mais de 2000 anos. E aí agora a decisão é nossa. Eu e você que precisamos decidir nos alimentarmos daquele alimento verdadeiro que está posto diante de nós. Os versos 56 e 57, o Senhor Jesus, do texto que lemos, ele diz exatamente assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Então perceba uma coisa, nós precisamos buscar esse alimento, ou seja, buscarmos ter um verdadeiro relacionamento com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Por último, eu quero te falar uma coisa. Deus, e guarda isso no seu coração, Deus não tem compromisso com aqueles que só o conhecem do lado de fora e não do lado de dentro de si mesmos. O verso 53, Jesus disse assim: então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. O que um alimento pode fazer por alguém estando do lado de fora dele? Alguém que está extremamente faminto e sedento vai ter o seu problema resolvido se ficar olhando para o alimento em cima
posto em cima de uma mesa, a bebida, ele fica distante olhando e resolve o problema? É assim que acontece? Claro que não. Você precisa tomar posse daquele alimento, você precisa trazê-lo para dentro de si, para que ele possa operar aquilo que é necessário ser operado, ser transformado no seu organismo, para que você tenha energia, para que você tenha vida. Da mesma forma, não dá para dizer que eu amo ao Senhor Jesus e não ter um relacionamento com Ele. Não adianta dizer que nós cremos no Senhor Jesus da boca para fora e não vivermos uma vida compromissada com Ele. Não adianta viver na igreja, mas longe de Jesus. Não adianta ter aparência de servo do Senhor e não ter uma vida de servo do Senhor. Ninguém pode ser crente para que outras pessoas vivam. Nós precisamos ser servos do Senhor verdadeiramente. Deus só tem compromisso com aqueles que verdadeiramente o têm dentro do seu coração, na sua alma, aqueles que verdadeiramente vivem uma vida compromissada com o Senhor. Por isso, nessa tarde eu quero te dizer isso. Não permita que nada te impeça de ter o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida te sustentando espiritualmente e fisicamente já nessa vida. Decida-se viver compromissadamente com Jesus todos os dias da sua vida e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe continuamente. Essa é a minha oração para a sua vida nessa tarde.